Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E nesta sexta-feira, nós vamos fazer o fechamento das maiores dores que eu escuto aqui dos meus alunos e mentorados. Espero que também você tenha assistido os vídeos desta semana, porque eu tenho certeza que esses principais medos, pode algum deles ser os seus. E aí você vai poder também ter um olhar diferente, respirar fundo e achar muitas vezes um insight que vai te ajudar a sair desse medo. Na segunda-feira, nós falamos sobre planejamento financeiro, porque muitos alunos chegam aqui que alguns até fizeram algum planejamento financeiro no início de abrir a empresa, mas depois, com o tempo, nunca mais olharam para isso. Na terça-feira, nós falamos como sobre sair das dívidas. Eu até compartilhei uma questão pessoal que aconteceu na empresa comigo, onde eu tive que tomar uma decisão difícil para eu também sair de uma dívida que estava crescendo e eu tinha que dar um jeito nela. Na quarta-feira, nós falamos como você definir o seu prolabore, pois muitas pessoas ainda têm as finanças da empresa misturadas com as finanças pessoais. Ontem nós falamos para você que trabalha, trabalha, trabalha e não tem tempo, você que é escravo da sua empresa. E hoje nós vamos falar sobre o quinto medo que eu mais escuto aqui no Instituto. Mas antes de a gente falar sobre ele, eu peço a você que deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E hoje eu trouxe 5 falas de pessoas que chegam aqui no Instituto falando que estão com medo de falir. É isso mesmo. Hoje vamos falar sobre o medo de falir. E você sabe o que é mais incrível? O medo de falir é gerado por vários motivos diferentes. E eu trouxe os 5 que eu mais escuto aqui para compartilhar com você, porque talvez algum deles pode ser o seu hoje. E eu quero que você saia daqui com esse pensamento que, independente do medo que eu trouxer aqui, é possível sim você trabalhar isso e sair desse medo, você sair vitorioso, você buscar uma solução para isso, tá bom? O primeiro medo que as pessoas mais me trazem aqui, vendendo pouco. E claro, uma empresa que vende pouco, fatura pouco, não vai ter uma lucratividade necessária ou até mesmo nem lucro para que ela possa se manter, pagar seus funcionários, fornecedores, enfim. E aí sim gera medo. E aí eu falo para você, existe como a gente estudar esse medo do que está, por que está vendendo pouco? Como assim está vendendo pouco? Quem são seus clientes? Para quem mais você pode vender que você ainda não está vendendo? Né? Se você, eu já tive clientes aqui que focavam em vender um único produto. E aí chega uma hora que fica saturado, não consegue crescer e a empresa acabou aumentando de tamanho e o custo aumentou. E aí o que, que você faz? Você tem que daí pensar em categoria, não mais em produto, que foi a solução para essa pessoa. Começou-se a pensar na categoria e dentro daquela categoria que tinha sinergia com o produto dela, encontrou-se outras soluções em que foram muito assertivas e estavam trazendo para ela até mais faturamento do que o produto específico. Então veja que é possível sim você sair dessa cadeia de medo, né? Porque o que eu quero que você mais tire da aula de hoje aqui, não, a gente não tem tempo para tratar ponto a ponto tecnicamente, mas eu quero que você saia daqui com a certeza de como você tem que agir. Porque quando nós focamos no problema, principalmente você está pensando na sua falência, todos os seus pensamentos vão girar em torno disso, a sua pressão arterial vai subir, os seus pensamentos vão focar cada vez mais no desastre, você vai começar a pensar em menos possibilidades, menos soluções possíveis, e é aí que começa o barco a afundar. Porque quando você não consegue achar solução, você acaba sendo o seu
próprio algoz, você acaba, às vezes, não buscando uma ajuda, e aí as suas vendas caem, sua lucratividade cai, seu estresse aumenta, você começa a ser mais rude com você e com os outros. Tá vendo como tudo começa a dar ruim? Então, o que eu quero trazer aqui para você é que existe sim solução. E a solução começa aqui, ó, na nossa mente. Então, por isso que eu quero compartilhar com você os outros 4 pontos, para caso você esteja em algum deles, você visualizar que existe sim uma saída para isso. E o segundo motivo que eu escuto aqui também do medo de falência é a empresa está vendendo muito. E aí ela está crescendo muito e está virando um caos. E aí, às vezes, o empresário não consegue entregar na qualidade que ele tinha, não consegue dar a atenção que ele tinha a todos os clientes, funcionários, enfim, e ele começa a se ver louco. E essa é uma das coisas que eu mais falo, é uma das dificuldades mais gostosas que eu gosto de trabalhar, porque daí a gente começa a trabalhar nesse caos e trazer os processos, trazer as lideranças, a formatar melhor, a treinar melhor, enfim, e tirar um empresário desse caos. Talvez você esteja nessa situação, mas existe sim luz no fim do túnel. E você já passou por alguma dessas? Comente aí no vídeo. O terceiro motivo que eu sempre escuto aqui: não tem tempo. E o que é não ter tempo? Aquele empresário que ele tem uma empresa já com muitos clientes e que ele trabalha na empresa como se ele fosse um escravo, ele é executor, ele é gerente, ele tenta ser estrategista, e eu falo tenta porque quem executa e gerencia não consegue ser estrategista, mas ele tenta e ele não se vê na possibilidade de se dar umas férias, por exemplo, porque se isso acontecer, a empresa dele não vai trabalhar do jeito que deveria, porque ele não está lá, porque ele não tem processos, ele não tem liderança criada. E aí ele começa a trazer esses pensamentos de falência. Se ele parar de ser escravo da empresa dele e ele pensar um pouco nele, na família dele, ele vai falir. Talvez o seu medo é esse. Será que é esse? Qual dos medos até agora conversou mais com você? Escreve aí no vídeo. Outro ponto que eu escuto muito: concorrência de mercado. Muitos empreendedores chegam aqui falando sobre os concorrentes, o medo de falir porque os concorrentes estão fazendo isso, aquilo, ou vendendo mais barato. E aí basta um estudo de mercado para a gente entender qual que é o seu posicionamento, como que você tem que atender, qual a sua concorrência, como que você vai falar direito com o seu real cliente, enfim. E a gente começa a entender melhor o caminho para você se diferenciar e você ter paz nessa questão também, tá bom? E o último ponto que eu trago aqui para vocês é o endividamento. É muito comum a pessoa chegar aqui atolada em dívidas, porque ela está misturando as dívidas pessoais com as dívidas da empresa. A pessoa jurídica está se confundindo com a pessoa física. E isso faz com que ela tenha uma impressão de que a empresa não dá lucro, que ela só trabalha, que nada vale a pena, enfim. E aí a hora ela começa a pensar o quê? Bom, se a empresa não dá lucro, eu vou acabar falindo, né? Eu não estou vendo por onde. E aí basta um ajuste no controle financeiro, né? Uma mudança de comportamento, enfim, né? Então, esses são os 5 maiores medos que eu recebo aqui no Instituto das pessoas que estão com esse medo da falência, visualizando. Esses são os 5 maiores motivadores desse medo. E eu não sei por qual deles talvez você esteja passando agora, mas a questão é, independente de qualquer um desses medos, é possível sim a gente trabalhar isso e você sair desse medo, você ter paz, tranquilidade, ter vida com qualidade, porque afinal de contas, nenhum ser humano nasceu só para trabalhar. O trabalho é para fazer parte da nossa vida e não a nossa vida ser o trabalho, né? Então isso é algo
maravilhoso que eu trago de experiência também na minha vida e vejo também na vida dos meus alunos, dos meus mentorados. Porque antes eu também, mesmo não tendo uma empresa, mas trabalhando numa multinacional, nos cargos que eu tinha, eu vivia muito só para trabalhar. E isso não vale a pena. Né? E o que eu vejo hoje? Hoje, mesmo com duas empresas para gerenciar, eu tenho mais tempo para mim, mais tranquilidade, muito mais felicidade do que tinha até mesmo antes. E olhe que antes eu já me achava feliz. E eu não sabia o quanto eu poderia ser mais feliz ainda. Então, essas são as nossas dicas para você hoje. Espero que tenha feito sentido. Se conversou com você, peço que você escreva aí no nosso vídeo. Isso vai ajudar também ao YouTube distribuir mais esse vídeo. E para finalizar essa sexta-feira, eu peço a você que deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Desejo a você um final de semana muito abençoado e te vejo na segunda-feira, às 7h27, para mais um vídeo. Excelente final de semana e até segunda-feira.